Nessa primeira parte do Manhã Bandeirantes, nós estamos recebendo aqui o Aldinir Nascimento, que ele é diretor de operações da MD Papéis. A MD Papéis é uma empresa fantástica, sediada em Limeira, que tem um trabalho fundamental com relação ao meio ambiente, com relação à produção de papel, e ele vai nos contar um pouco da história dele e da história da empresa também. Aldinir, muito obrigado por ter vindo aqui conhecer os estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas. Edson, eu que agradeço. Para mim é uma grande honra poder abordar um assunto tão importante para o nosso país, para o nosso planeta. Você sabe que a gente estava conversando um pouco antes, a gente conhece muitas as empresas aqui da região, né? Falando de Limeira, tem a Prada, Chapéus. Quem é que não conhece a Prada? A Prada fez chapéus para muitos atores, para muitas novelas da Rede Globo, até para o Indiana Jones é capaz de ter feito. E a gente ouvia muito falar também da Ripasa, que é uma empresa também ligada a essa sua área. Eu queria saber, então, como é que surgiu a MD Papéis? Bom, essa unidade, situada em Limeira, ela foi fundada no dia 6 de fevereiro de 1945. Portanto, no último dia 6, nós completamos 80 anos. 80 anos. Então, a MD Papéis, ela pertenceu a diversos grupos empresariais, né? Ela foi mudando, ela teve 5 ou 6 alterações de controle acionário e atualmente ela pertence a um grupo chamado Grupo Formitex. Mais recentemente, em 2007, o Grupo Formitex, que é um grupo empresarial que detém várias empresas em diversos segmentos, adquiriu essa planta de Limeira, que pertenceu à Ripasa até 2004, essa unidade aqui em Limeira. E é uma empresa 100% brasileira. 100% brasileira. E exatamente qual é o trabalho que vocês fazem lá? Porque a gente tem a ideia, se a gente busca alguma notícia, ou entra no site, ou vê alguma foto, alguma reportagem, a gente tem uma ideia de fora do que é a empresa, mas lá dentro a gente não sabe como que funciona. Então o que vocês fazem lá na MD Papéis? Bom, na MD nós produzimos papel cartão basicamente para embalagens. Existem outras aplicações, mas o nosso foco principal papel cartão para embalagem. O que é papel cartão? Só para diferenciar o que é papel do que é papel cartão. Papel cartão é um produto oriundo da sobreposição de 2 ou mais camadas de papel. Então, essas camadas são produzidas simultaneamente na máquina. No caso da AMD são 3 camadas, 3 folhas de papéis produzidas simultaneamente e são unidas no mesmo processo produtivo. Isso garante uma rigidez, uma dureza do produto maior do que se fosse uma única camada, se fosse um papel, por exemplo. Então isso é que diferencia papel cartão do papel. Então a gente pode dar alguns exemplos só para contextualizar. Quando você levanta pela manhã, vai escovar os dentes, pega uma pasta de dente, está dentro de uma caixinha de papel cartão. Quando você vai fazer o café, você vai pegar o filtro de café, dentro de papel, ele está dentro de uma caixinha de papel cartão. Vai ao supermercado, vai à farmácia comprar um remédio, está dentro de uma caixinha de papel cartão. Vai pedir uma pizza no fim do dia, está dentro de uma caixinha feita com papel cartão. Então, o papel cartão ele está presente em todos os momentos do seu dia e às vezes a gente nem percebe. Então, a principal atividade de vocês lá, então, é a produção de matéria-prima. Isso, do papel cartão para a confecção de embalagens. E também eu queria perguntar para você, eu já falei da Ripasa. Pô, a gente tem muita lembrança, né? Memória viva, memória afetiva da Ripasa, né? E a MD Papéis, ela é uma empresa já consolidada no mercado. Porque o que você está me dizendo não é uma questão só de herdar o nome ou de herdar a herança. Você herda toda a cadeia produtiva e todo o trabalho que era realizado antes também continua sendo realizado pela MD Papéis. Sim, o projeto desde 1945 até hoje é o mesmo. A planta foi concebida para a produção de papel cartão. As máquinas foram construídas com essa finalidade. Então, apesar da mudança de proprietários, né? A AMD sempre teve em sua essência a fabricação de papel cartão para embalagens e de origem sustentável. Se a gente disser que a AMD tem um monopólio do papel cartão que você citou no comecinho, é uma afirmação correta essa?
Não, a MD Papéis é um dos fabricantes de papel cartão. O que a gente se orgulha é que nós somos o fabricante de papel cartão que tem em sua composição fibrosa o maior volume de aparas, ou seja, de produtos de reuso, de materiais que, ao invés de serem descartados de forma incorreta, eles retornam para o nosso processo e a gente transforma em papel cartão de novo. Mas nós somos um dos 7, 8 fabricantes de papel cartão no Brasil. Nós estamos ouvindo aqui o Aldinir Nascimento, diretor de operações da MD Papéis. Agora, uma curiosidade que eu tenho, Aldinir, é assim, quando a gente pensa numa empresa que trabalha, que tem o tipo de trabalho que você tem, eu imagino assim, nossa, esse pessoal deve ficar cortando árvore por aí o tempo todo. E aí, imagino também, até a pergunta que eu fiz para você nos bastidores com relação à fiscalização. Eu queria saber se os órgãos ambientais pegam no pé de vocês ou não, se é totalmente ao contrário do que eu estou dizendo. Olha, a MD Papéis, ela utiliza fibras que estão disponíveis no mercado, ela não fabrica celulose, que é a origem de todos os papéis, né, vamos dizer assim. Só que a indústria nacional é uma empresa extremamente responsável, certificada, e toda a celulose produzida no Brasil tem a madeira de origem comprovada e de florestas plantadas. Tá? Então, o Brasil hoje é o maior fabricante de celulose do mundo. Fora isso, o maior fabricante de celulose, a empresa que mais fabrica celulose no mundo, também é uma empresa brasileira. E a coleta de madeira para qualquer fim que seja, ou para fazer móveis, ou para fazer papel cartão ou papel, é um crime muito sério e é levado muito a sério no Brasil. E a gente nunca viu e provavelmente nunca vai ver nenhum fabricante de celulose envolvido ou figurando páginas policiais. Então é uma indústria muito séria e de florestas plantadas. Então a gente está bem seguro com relação a isso. Com relação à fiscalização que a gente estava conversando antes, onde é que pega mais? Onde é que vocês são mais fiscalizados, Aldinir? Olha, os órgãos fiscalizadores, eles entendem que é uma origem de fibra sustentada no Brasil, então não existe mais nenhuma dúvida. A fiscalização fica mais a cargo de algumas empresas, não é o caso da MD, obviamente, que porventura venham a descartar algum rejeito da produção nos rios, por exemplo. Não é nenhuma prática de nenhum fabricante de papel cartão que eu conheça. Mas existem centenas de fabricantes de outros tipos de papéis no Brasil, e aí a gente não pode afirmar categoricamente que eles têm as mesmas responsabilidades que a gente tem. E apesar de tudo, apesar da internet, apesar da modernidade, você está falando aí da utilidade do papel cartão, a gente pensa assim, eu estava outro dia conversando com o pessoal aqui, eles disseram assim, não, porque o rádio vai acabar. Não, agora acaba, não acabou. Aí surgiu a televisão em 1950. Agora o rádio vai acabar. Pô, o rádio não acabou. Aí veio a internet. Agora o rádio acaba. Não, o rádio está enfiado na internet. O rádio não acaba nunca. Papel também não acaba nunca, o Aldinir. Não, assim, alguns tipos de papéis tiveram seu consumo reduzido por razões muito óbvias. Por exemplo, papel, você não vê mais a circulação de cartas na mesma frequência que a gente via alguns anos atrás. Telegrama, etc. Hoje é muito mais por meio eletrônico. Eu costumo dizer o seguinte, que isso não é ruim para nós como brasileiros, mas o papel ele não causa nenhum dano. Ao contrário do que muitos pensam, que vamos usar os meios eletrônicos porque eles preservam a natureza, você evita a queda de uma árvore. Como eu disse, todas as árvores utilizadas na produção de celulose são plantadas. Se os fabricantes pararem de fazer celulose, eles param de plantar também, então não muda nada. Como é que vocês sobreviveram na época da pandemia? Uma curiosidade que eu tenho, a gente pergunta isso para todo mundo, que o povo teve que se virar nos 30, hein, Aldinir? Olha, para a indústria de papel cartão, a pandemia ela trouxe um aumento de consumo, um aumento importante, porque no primeiro momento foi um susto para todo mundo se recolheu, o consumo caiu, a gente acabou paralisando a produção por alguns momentos, mas no segundo momento, a necessidade, por exemplo, se o volume de compra de delivery, comida por delivery, ou de embalagem, compra pela internet de produtos que chegam na sua casa para não ter que se deslocar até, aumentou. E isso provocou também um aumento importante que se perpetuou na área de embalagem, principalmente papel cartão e papelão. E quantos funcionários tem hoje lá em MD Papéis? Hoje nós temos 198 funcionários. Poxa, e cabe tudo isso lá?
Isso, nós temos uma planta numa área de 27 mil metros quadrados ali em Limeira. E eu tinha perguntado para você de uma forma bem superficial, assim, tinha perguntado da concorrência. Eu queria perguntar de novo para você. Hoje a AMD é uma empresa que ela está tranquila ou a concorrência incomoda? Olha, como todo mercado saudável, nós temos concorrentes que são também empresas bastante sérias, que a gente respeita bastante. Para o mercado é muito bom, muito saudável, e a gente tem uma participação pequena no mercado, considerando o mercado como um todo, mas é uma concorrência que faz parte e a gente consegue lidar bem com isso. E novas técnicas, tem alguma técnica surgindo, alguma novidade que você queira contar aqui para gente? Olha, eu acho que o grande desafio, principalmente para nós enquanto recicladores, que é o caso da AMD, 70% das fibras que a gente utiliza são oriundas de reuso. Então a gente, ou de aparas pós-consumo ou pré-consumo, a gente tem isso no nosso DNA. Apesar de toda essa simplicidade que você está demonstrando aqui, o material que eu recebi da sua assessoria me diz assim, olha, a AMD Papéis foi premiada pela revista Embalagem com um prêmio Grandes Cases de Embalagem 2021. Eu queria que você falasse um pouco disso. A gente vem desenvolvendo, até completando a resposta da última pergunta, a gente vem desenvolvendo tecnologias para melhorar o aproveitamento das aparas, principalmente das aparas pós-consumo que são disponibilizadas no mercado, porque elas foram descartadas de alguma forma e nem sempre são descartadas de forma adequada, né? Então, a gente vem investindo bastante nessa questão para reaproveitamento máximo das fibras que constam naquele produto. Falando do case, a gente desenvolveu também, junto a um grande brand owner, uma grande marca no Brasil, uma das maiores na área de cosmético. E pode falar, viu? Que a Nação não quer falar, né? Que é a Natura. A Natura, exato. Pode falar, aqui pode falar tudo. Então a gente desenvolveu um processo em parceria com uma outra empresa chamada Poupel, que fica em Guarulhos, em Guarulhos. Ela recupera todo o liner oriundo dos rótulos de todos os produtos da Natura. Então os rótulos eles vêm num liner, que a gente chama de liner, adesivado, então você tira o rótulo, cola no produto e aquele liner fica inutilizado. Então é um produto muito difícil de reciclar e a gente, com essa parceria, com a Poupel, a gente consegue quimicamente dissolver esse material, recuperar a polpa de celulose que existe nesse material. Essa polpa retorna para a AMD Papéis e a gente produz cartão para a própria Natura. A gente coloca o produto deles mesmos dentro do papel cartão deles. E agora, você está dizendo aí, trabalhar com produto reciclável, eu imagino que seja um desafio, porque o que, de repente, você pensa assim, olha, o que não serve para aquela pessoa, serve para outra. É fantástico esse processo, né? É um grande desafio, porque a indústria recicladora precisa existir para que a gente consiga reusar os materiais o maior número de vezes possível. O desafio é fazer com que as marcas entendam que um produto reciclado ele tem características diferentes de um produto de fibra virgem, que existem produtos de fibra virgem e é o maior volume, inclusive. Então, a gente tem esse desafio de fazer a indústria consumidora de embalagem entender que o produto reciclado tem características diferentes e a gente precisa trabalhar essa questão. Um outro desafio é que nós, enquanto fabricantes de papel cartão, nós temos a obrigação de proporcionar ou de contribuir para uma remuneração digna, por exemplo, para um elo mais fraco da cadeia, que são os catadores, por exemplo, que catam o produto, levam para uma cooperativa e a cooperativa, a gente compra esse material da cooperativa. Então a gente tem esse papel de contribuir para que esse catador tenha uma remuneração digna. Então isso é um desafio porque isso acaba impactando no custo e nem sempre um papel reciclado fica mais barato do que um papel de fibra virgem. Então esse é um desafio. Agora, você está dizendo de um aspecto que fala de conscientização. E aí, desde a separação do lixo doméstico, há um trabalho enorme para ser feito nessa área ainda, não é, Adnir? A gente evoluiu bastante. Hoje a gente já consegue perceber uma separação mais adequada nas residências dos materiais, vidro, plástico,
papel e outros inorgânicos, a gente consegue ver isso melhorando bastante, mas nós estamos muito distantes de alguns países mais desenvolvidos nessa área. Mas tem melhorado bastante, é uma esperança, e a gente tem fomentado para que isso evolua cada vez mais. A gente sempre fala que, como jornalista, a gente está sempre noticiando, tem a COP26, a COP30, tem não sei o quê, mas é um conjunto, os líderes vão lá, conversam, mas na prática mesmo falta muita coisa, né? Falta muita coisa. Inclusive, quem quiser entender como funciona, qual o trabalho que a gente faz lá em Limeira, fica aberto, a gente pode mostrar como é que funciona na prática mesmo, não só no papel, mas na prática, a economia circular. Como funciona lá? É só entrar em contato com a gente pelo saque@mdpapeis.com.br que a gente vai ter o prazer de mostrar. Pode visitar, Isso, pode visitar. A gente, de forma bastante organizada, a gente programa as visitas e vamos mostrar para vocês como é que se recupera o papel que foi descartado no lixo e transforma de novo em papel cartão para embalagem. Vocês promovem visitas com estudantes, por exemplo? Tem escolas que vão lá? Sim, é um programa que a gente tem. É um processo bacana isso, de conscientização, começa lá na ponta, não é, Aldinir? Isso. Porque, assim, via de regra, nas escolas, o que eles apregoaram durante muitos anos é que o papel era nocivo, derrubava árvores e tal. Aliás, foi o começo da nossa entrevista aqui, né? Então, é um trabalho contínuo da indústria de papel ou de celulose, provar que isso não é uma verdade, que isso foram coisas que foram sendo criadas e de tanto serem contadas acabou se tornando uma verdade que não é. 10 horas mais 20 minutos, estamos conversando com o Aldinir Nascimento, que é diretor de operações da MD Papéis. Aldinir, queria que você contasse agora, para o ouvinte do Manhã Bandeirantes, aquela novidade que você tem guardada aí na manga que você não contou para ninguém até agora. Olha, o que a gente tem desenvolvido são técnicas, né, de depuração e de fabricação de papel cartão, cada vez com maior participação de fibra reciclada e de fibra reciclada pós-consumo. Então, o que a gente conseguiu desenvolver é um produto que tenha uma aderência aos processos gráficos e que tem 100% de participação de reciclado. Então, ele tem uma performance adequada. Ele consegue atender às especificações das embalagens, com as suas restrições e tal, mas eles conseguem atender às especificações da embalagem e tem uma composição de 100% de fibra pós-consumo. Então eu acho que pós-consumo, não, desculpa, de fibra reciclada com uma grande parte de pós-consumo. Então acho que essa é uma tendência e a gente está se preparando para cada vez mais absorver esses materiais que a sociedade está aprendendo a direcionar para a indústria papeleira. É legal você explicar isso. Outro dia em casa a gente estava discutindo assim, o Aldinir. O pessoal estava falando de embalagem de pizza, por exemplo, né? Então que a embalagem é quadrada, a pizza é redonda e é servida em triângulos, os pedaços. Como é que você vai explicar um negócio desse? Assim, o que a indústria tem procurado fazer, a indústria transformadora de embalagem, é transformar a embalagem de pizza cada vez mais redonda. Aqui o processo fica mais complexo e etc, né? Mas hoje você pega uma caixa de pizza, uma grande parte delas tem 8 lados. Eles conseguiram ir arredondando. Quem sabe um dia a gente consiga ter uma caixa de pizza de papel cartão redonda. Só falta o consumidor falar assim, eu não aceito, só aceito caixa quadrada. Aldinir Nascimento, diretor de operações da MD Papéis, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Bandeirantes, por ter compartilhado conhecimentos aqui com a gente. Gostaria que você repetisse, então, o site da empresa, o telefone, o agendamento para visitas. Fique à vontade, Aldinir. Para o site da MD é www.mdpapeis.com.br. Para entrar em contato, para agendar, para conhecer o nosso processo, é saque@mdpapeis.com.br. Eu queria só acrescentar, Edson, que mostrar que é possível produzir, gerar riqueza para a cidade que você trabalha, para a comunidade, para os colaboradores, para os funcionários da empresa e para o acionista de forma responsável e sustentável. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês aqui.